Conosco também pastor Ricardo Nascimento, pastor da Assembleia de Deus Campo de Campinas, teólogo, mestre em ciência da religião e professor do IBCamp. São os nossos convidados de hoje no Ponto de Vista. Deus é Deus, criador e mantenedor do universo. Logo, a vontade dele é soberana. E a minha vontade diz respeito especificamente às minhas ações e à consequência pessoal dessas ações. Enquanto a vontade de Deus remete ao destino, à existência. Então, é um grande assunto para tratar hoje, mas inicialmente vamos memorizar isso. A vontade de Deus é sobre o universo, sobre a vida e a existência. Sobre tudo, sobre todos. Tudo e todos. Deus é soberano e não há discussão sobre essa frase. Deus é soberano. O plano de Deus para a humanidade é sempre bom. A Bíblia diz que Deus é bom. Então a vontade de Deus para a minha vida, ela é boa. Mas eu preciso compreender o que é a vontade de Deus para eu experimentar essa vida boa, essa vida em paz. Porque se eu lutar contra a vontade de Deus ou agir fora do propósito de Deus, eu tenho problema, tormento. É aquela conversa do shopping. Você tem seu Deus, eu tenho meu Deus, a caixa tem seu Deus, o gerente da loja tem o seu Deus e todo mundo vive em paz. Desde que eu pague cartão de crédito em dia, tá tudo certo. É o Deus Visa, né? Uma vez que eu tenho minhas contas pagas em dia, tanto faz meu Deus. Acontece que se cada um tem seu Deus, isso é um desodorante. Isso é um creme dental, que todo mundo tem o seu. Deus é um. E Ele é Deus em qualquer lugar, onde quer que Ele esteja. Então, se eu tenho o conceito de Deus como esse servo, Ele não é Deus, Ele é um desodorante, que eu escolho lá o que eu gosto. Então, se Deus está sobre todas as coisas, eu não posso exigir de Deus que me dê nada. Esse Deus motoboy aí, esse Deus não existe. Isso aí é o telefone do McDonald's. Você liga lá e pede para entregar na sua casa o sanduíche. É o delivery, né? Esse é um evangelho muito fácil. Então, esse é o ponto. E eu não posso concordar com esse Deus pequeno. Essa ideia de manipular a vontade de Deus por uma oferta que eu dou, por um sacrifício que eu faço, por uma oração que eu faço no monte, por um objeto sagrado que eu uso, o nome disso é sincretismo religioso. Quando eu começo a misturar fenômenos de outras religiões e que eu trago isso para o cristianismo. Eu não quero aqui atacar os nossos colegas católicos que estão nos ouvindo agora, mas veja só, o catolicismo ensinou isso pra gente. Eu vou rezar com o terço na mão e eu vou colocar a intenção na minha oração para o santo fulano que ele vai me ajudar diante de Deus. Nós evangélicos não reconhecemos isso. Eu entendo que não existe um objeto que eu possa usar, que não adianta eu pensar numa pessoa, por mais que ela tenha uma boa história de vida, isso não vai me ajudar diante de Deus. O que alguns evangélicos fazem? Absolvem isso. Eu não uso mais o terço, mas eu uso o lenço ungido, a rosa ungida, o tijolo ungido, a vassoura, o copo d'água na televisão e por aí vai. Eu não oro mais para Nossa Senhora Aparecida, eu não oro mais para São Francisco de Assis. Mas se aquele apóstolo pôr a mão na minha cabeça, mas se eu for na igreja daquele bispo, daquele pastor, lá Deus vai me ouvir de um modo especial. E eu tento manipular Deus através disso. Então eu preciso rejeitar essa teologia e entender que não existe mediador entre Deus e os homens. E que todos os meus pedidos, eles serão ouvidos por Deus ou não, conforme for a vontade dele. Conforme o que Deus entender que é bom para mim. Agora, por que Deus ouve a oração? Às vezes não ouve. Bom, ouvir, Deus sempre vai ouvir. Ele não é surdo. Isso. Agora, atender a oração, precisa entender uma coisa. Você é mãe, Márcia Alves, eu sou pai, pastor Giovanni é pai. Muitas vezes nosso filho quer alguma coisa e você não dá. Porque você sabe que privar daquele pedido é o melhor para ele. Mas o seu filho, a sua filha não tem maturidade para entender isso. Mas você nega, não vai chupar balinha de madrugada, não vai comer isso aqui que não vai te fazer bem, né? Não vai dormir na casa daquele seu amigo lá que não é uma boa influência. Na hora ele não entende, se revolta, mas você como pai e mãe sabe o que é melhor para o seu filho. E nós somos falhos. Agora imagina Deus que da eternidade olha para nós. Então Deus olha para um pedido que eu estou fazendo e Deus sabe que se Ele me der é o pior para mim. Então eu preciso entender que o não de Deus, ele muitas vezes é a melhor resposta que eu posso ter de Deus, porque me privar daquele pedido é o reflexo da boa vontade de Deus para a minha vida. Na hora eu não compreendo,
mas com o tempo eu vou compreender que esse foi o melhor. Eu não preciso entender o propósito de Deus, eu preciso crer e entender que Deus sabe o que é melhor para mim. Paulo nos diz, orai sem cessar. É difícil completar o apóstolo Paulo, mas eu me lembrei aqui do Jonathan Edwards, no século XVII. Ele dizia, ore até que você ore. Portanto, ore até que você tenha orado. A constante oração é uma reivindicação bíblica. Muitas vezes a nossa confusão é pensar que eu vou orar e Deus vai fazer a minha vontade. Eu preciso pensar na oração como um modo de me aproximar de Deus. E é isso que a Bíblia ensina. Essa eu aprendi com o Shed. Ele diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para que a nossa imagem reflita a glória de Deus e não a nossa própria. Quer dizer, tudo que eu faço, eu preciso fazer pensando, isso vai refletir a glória de Deus? Lá no Éden, quando Deus chama Adão e diz, onde estás? É claro que Adão sabia onde é que Deus sabia onde Adão estava. Só que Deus não sabia onde é que estava a comunhão. E naquela hora do pecado, a comunhão foi quebrada ali. Então a nossa oração, ela vai restabelecer um pouco, ou vai me deixar mais próximo de Deus. Então, entender a vontade de Deus. Eu posso fazer pedidos a Deus durante a oração? Sim. Até Tiago, no capítulo 5, ele diz, alguém doente, que ele ore. Aí lá depois, versos à frente, ele diz, e a oração da fé salvará o doente. Mas o versículo termina, porque o Senhor o levantará. A oração da fé vai salvar o doente? Vai, mas quem vai levantar não é a fé. Nós não temos fé na fé. Eu tenho fé em Deus. E Deus vai levantar. Então eu devo sim orar sem cessar. Eu devo levar os meus pedidos a Deus. Mas eu não posso esquecer de que é Deus quem vai atender o meu pedido conforme a vontade dEle. E não conforme a minha insistência. O pastor Giovanni citou aqui Tiago. No capítulo 1 de Tiago, Tiago fala, vocês oram, mas vocês não têm nada, porque vocês pedem por causa dos seus próprios interesses. Se eu consigo em algum momento manipular Deus, naquele instante Deus deixou de ser Deus e eu me tornei essa divindade. Eu deixo de ser um humilde servo de Deus para ser agora o próprio Deus. Porque a questão é quem tem a autoridade. Se é a pessoa que ora, então Deus não é Deus. Deus é só um poder, uma força especial. Eu não tenho motivos para acreditar em oração contrária, a Bíblia não fala nada disso. Ah, mas o pastor orou e fez isso. Irmão, é o seguinte, eu acredito que todo pastor faz o melhor para atender a sua igreja, e dentro do conhecimento dele, mas eu tenho um conhecimento avançado em teologia e eu não tenho motivos bíblicos para ter medo desta ou daquela oração. O medo que eu tenho é de ser rejeitado por Deus. Paulo diz que horrenda coisa, horrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. Mas de oração, dessa ou daquela, não se preocupe não, confie em Deus. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Né, o crente, dar ordem ao anjo. O anjo faz isso, o anjo faz aquilo. Vai lá, anjo, faz isso. Essa ação não tem amparo bíblico, não tem o menor amparo bíblico. Os anjos estão a serviço de Deus, sendo vontade de Deus e o comando de Deus, os anjos vêm e agem com a vontade de Deus. Agora, pela minha, eu não tenho nenhum versículo bíblico, nenhum acontecimento bíblico que sugere que isso pode acontecer. Isso é fruto desse evangelho místico, sincrético, que a igreja evangélica infelizmente absorveu. Boa parte das igrejas tem esse hábito, mas eles acontecem sem base bíblica. Por que ter medo de inveja? Não precisa não ter medo de inveja não, a não ser que o invejoso tenha algum contato com você e consiga lá quebrar sua chave, você entrar na sua casa, que esse tipo de ação mesmo. Agora, a inveja por si só não precisa ter medo, não. Mas não tem certos conselheiros que falam, cuidado, não fica conversando, porque tem muita inveja sobre você, não fica falando isso e tal, aquela coisa. Se o invejoso tem um contato muito próximo de você, ele pode ficar ali tentando te retalhar, mas é ele com você e colocando a inveja em prática. Agora, a inveja enquanto sentimento, ela não vai te atacar em nada, não se preocupe. Quem foi salvo por Cristo e que tem a sua vida guardada por Deus,
Não tem que ter medo de nada. Talvez o mal ali seja a ênfase, né? Porque Deus me dá alguns princípios. Como Deus tem compromisso com a sua palavra, uma vez que eu cumpro o princípio, Deus vai cumprir o que ele prometeu. Por exemplo, nós temos inúmeros versículos bíblicos que deixam bem claro que aquele que oferta, aquele que dizima, ele é abençoado por Deus. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A questão é, uma coisa é eu crer que se eu sou um ofertante, um dizimista, Deus vai me proteger e me abençoar. Outra coisa é eu bater o pé e dizer, Deus, fiz minha parte, ofertei, agora vai lá e me dá aquele carro novo que eu quero. Esse é o problema. Não tem jeito de escapar, não. Deus é soberano. A vontade de Deus está acima da nossa vontade. Ou então ele não é Deus. Eu recebi uma pessoa fazendo um trabalho de macumba contra mim, e agora, com todo o meu respeito a outras religiões, como teólogo, eu tenho que primar por esse respeito às outras religiões, até que eu sou um amante do estudo das religiões, mas veja só, se eu creio no Evangelho de Cristo e se eu estou debaixo da proteção de Deus, cito o Salmo 91 de novo, aquele que habita sob o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu não posso ter medo dessas coisas. Agora, uma pessoa vai orar a Deus para Deus me prejudicar? Ué, então peraí, essa oração não pode ser atendida. Então, irmãos, fiquem tranquilos, vou repetir, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Agostinho de Hipona, né, conhecido como Santo Agostinho na filosofia, ele nos diz que Deus teve um filho nessa terra que não pecou, mas não teve nenhum livre do sofrimento. Todas as pessoas sofrem. O sofrimento, no sentido amplo, ele é uma característica dessa vida. Eu olho para o livro de Jó, que na Bíblia é um grande tratado sobre essa teologia do sofrimento. O que eu vou encontrar? Um homem que não cometeu pecado e foi vontade de Deus que ele sofresse. A ponto que uma vez que os amigos de Jó começam a contestar. Jó, o que você pecou? Confessa aí para que Deus te livre. E Jó fala, eu não pequei, Deus está sendo injusto comigo. Aí alguém fala para Jó, Deus não perverte o juízo. Deus é bom e Deus é justo, Deus não comete injustiça. Depois Deus fala com Jó e diz, Jó, onde é que você estava quando eu fiz os céus e a terra? Ou seja, Jó, quem é você para julgar se eu estou sendo justo ou injusto? E Jó viveu naquele momento a vontade de Deus, que ora no começo da história, capítulo 1, que ele fosse muito rico, ao longo do livro de Jó, que ele sofresse, porque foi a vontade de Deus que ele sofresse, e no final do livro de Jó, que ele voltasse a ser rico e tivesse outros filhos com a mesma esposa, quero frisar isso, com a mesma esposa, e ele teve outros filhos, e essa foi a vontade de Deus. O Menos Simons, que é um dos reformadores da igreja do século XVI, ele diz assim, como é que Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, padeceu necessidade nesta vida? Como eu, um simples servo de Cristo, posso ter uma sorte melhor? Posso ter um destino melhor? Quer dizer, eles entenderam que o sofrimento faz parte dessa vida. Agora, por que nós sofremos? Porque nós vivemos a consequência do pecado lá no Éden. Somos uma humanidade decaída, que sofreu as consequências do pecado. E o sofrimento ele é para todos. Rico e pobre, todos sofrem. Se eu começar a contar aqui de problemas que eu passo no meu dia a dia, do meu sofrimento... O senhor não tem cara não, né? O senhor não tem cara de quem sofre. Só que o sofrimento é diferente para um ou para o outro, né? Todos os apóstolos na Bíblia vão dizer isso. Vamos resistir à tribulação, vamos vencê-la pela força de Deus. Qual que é o meu conselho para essa irmã da pergunta? Por mais que esse sofrimento acabe, outros virão. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, né? Fiquem alegres, porque eu venci o mundo. Ou seja, aquele que venceu o mundo volta para nos buscar. Enquanto ele não volta, nossa vida é de sofrimento mesmo.